a gravar. Bem, só para registro, então, né? Começou a gravação. Uma boa noite mais uma vez a todos. Nosso tema especial dessa noite é estudar a pessoa divina do Espírito Santo, né? Dando sequência ao estudo que a gente vem fazendo sobre a pessoa de Deus, como ele se revela, né? Estudamos a Trindade, o Pai, o Filho, e hoje vamos dedicar alguns momentos para estudar a pessoa do Espírito Santo. Eu quero começar fazendo uma indicação. Obviamente, essa reunião de hoje ela é curta, né? E a gente não pode abordar todos os temas em sua profundidade, mas aí para aqueles que desejarem aprofundar o conhecimento a respeito da pessoa do Espírito Santo, eu vou indicar esse livro maravilhoso que eu reli recentemente, é Seu Amigo Espírito Santo, do autor Maurice Venden. É um livro pequenininho, de pouco mais de 100 páginas, mas de uma profundidade, de uma clareza muito grande. Então, eu recomendo muitíssimo. E recomendo também o livro A Trindade. Esse livro, escrito aí por esses 3 autores, ele aprofunda a pessoa da Trindade e vai desdobrar cada uma delas, né? Com mais profundidade. Pai, Filho e Espírito Santo também. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, recomendo a leitura desses 2 livros. Lembrando para vocês que quando a gente está falando da pessoa de Deus, nós estamos falando de um ser divino, infinito, eterno, todo-poderoso, e todos esses atributos eles se aplicam ao Espírito Santo, né? Então, falar do Espírito Santo é falar de Deus, de uma pessoa divina, e por si mesmo, por isso mesmo, a gente deve se revestir de toda a humildade, porque o que sabemos é muito pequeno diante da realidade de quem é esse ser poderoso que, com sua palavra criadora, cria a vida, restaura a vida, né, e nos transforma. Então, quem é o Espírito Santo? É a pergunta que nos fazemos aí em tela. É Jesus! Olha só, a gente já tem um palpiteiro aqui do lado. Quem é o também Espírito... que é isso! Vamos lá, vamos ver na tela aqui. O que é isso? Não sei se você também que está aí do outro lado se perguntou, mas a criança é sincera, tá vendo? E na curiosidade ela está perguntando. Quem é o Espírito Santo, né? Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é uma força, né? Na primeira foto aí, talvez uma emanação das mãos de Deus. Uma força assim, né? Outras pessoas pensam no Espírito Santo como uma espécie de energia impessoal, outras ainda como uma espécie fantasmagórica, mas isso nada tem a ver com o relato bíblico. E a gente vai ver, vamos ver os textos hoje para aprender biblicamente quem é o Espírito Santo, como ele se revela nas Sagradas Escrituras. A primeira questão que a gente levanta sobre o Espírito Santo é que você poderia dizer assim, mas eu não posso ver o Espírito Santo. Como é que eu posso crer em algo que a gente nem vê? Falar de Espírito... Só que a gente tem que crer mesmo assim. Isso. Então, a gente tem que crer mesmo sem ver. Por quê? Tem muitas coisas que... E até a gente não vê Jesus, a gente tem que crer mesmo assim. Hoje vai ser animado, viu, minha gente? Só no final você fala, lembra o combinado? Estou muito curioso. Está muito curioso, então preste atenção, certo? Vocês perceberam que hoje vai ser animado. Mas, meus amigos, vejam, muitas coisas que a gente não vê e que a gente pode sentir os efeitos. A gente está no meio de uma pandemia causada por um vírus, eu coloquei a foto de um vírus, né? É um ser tão pequeno, microscópico, que você não vê, mas os efeitos dele são sentidos e ele fez com que o mundo ficasse paralisado aí por mais de 100 dias. Então, algo que não se vê, mas que age, mas que atua, mas que tem poder, que tem força. Se um vírus pode fazer isso, quanto mais a pessoa divina dos, né? Outras coisas que a gente não pode ver, mas que a gente sente seu efeito e a sua atuação. A força magnética, né? Quem de nós, quando era criança, não brincou com um pedacinho de ímã, né? Essa ligação que você tem aí entre esse metal... Imã. Lucas tem um ímã aqui, ele gosta de brincar também. Essa força magnética que a gente não vê, mas que ela é sentida, né? Essa força ela controla inclusive a navegação, né? Através das bússolas, os polos magnéticos do planeta são forças invisíveis, mas cujos efeitos são inegáveis. A gente não pode negar. Grudar em uma moeda, que a moeda é feita de ouro e o ouro é de ímã. Metal,
Vamos lá. E vocês têm aí também a força do vento, né? A gente não vê o vento, mas sente seus efeitos de tal forma que o vento hoje é até uma fonte de energia, né? Eólica. E também faz girar os moinhos. Faz girar os moinhos. Então, até aí tudo bem, minha gente? Então, a gente está vendo aqui que o Espírito Santo, muito embora seja invisível para cada um de nós, ele é real, ele atua. A gente pode ver isso comparando com algumas forças que são invisíveis, igualmente invisíveis, Posso mas que falar são uma coisa? sentidas. No final você fala, tá bom? Guarde aí a pergunta para o final. Quem é o Espírito Santo? Talvez um dos textos da Bíblia que fale com mais clareza, eu apresento para vocês, está lá em João 14. João 14, versos 16 e 17. Diz na tela assim, o meu assessor aqui, minha gente, vocês perdoem porque ele é analfabeto, coitado. Ele nasceu analfabeto, ele não sabe ler ainda. E o Espírito Santo é Jesus. Calma que a gente vai chegar lá. Então tá. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, a gente esquematicamente organiza falar assim, obviamente entre eles não existe liderança, não existe uma ordem hierárquica nesse sentido, todos são iguais, mas Jesus que nos apresenta o Espírito Santo, né? Talvez esse seja o texto mais claro que a gente tem nas Escrituras da sua personalidade, da sua natureza. Jesus em João 14 diz assim, olha, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu acho que isso aqui tem pano para manga, e se o pastor Rubens quiser comentar, ele vai querer fazer uma pregação inteira sobre esses dois versos. Eu vou dar oportunidade, pastor. Mas eu gostaria de, antes de comentário, falar a importância dessa palavrinha que está aí destacada para vocês, a palavra outro, né? Na Bíblia, as palavras, irmãos, meus amigos, são muito importantes. Né? Essa palavra outros aí no seu original grego, ela vai nos dar uma indicação. Jesus está falando, ele vos dará outro consolador. Outro porque o próprio Jesus é um consolador. A gente vai falar da palavra consolador mais à frente, mas eu quero falar da outro. Então, Jesus é um consolador, é um paracletos, e o Espírito Santo é um outro. Mas que tipo de outro? Consolador é uma pessoa quando a gente está triste. No final você fala. Mas eu quero falar agora. Tá bom. O que é que faz o consolador? O consolador, quando a gente está triste, aí ele fala coisas boas pra gente ficar alegre. Pronto. Você pega uma definição mais pura e direta de um consolador? Exatamente isso, meu filho. O consolador, ele vai nos alegrar, vai tirar a nossa tristeza, ele vai interceder por nós, é o nosso mediador. Mas por que Jesus chama ele de outro consolador? Como eu ia dizendo, no grego a palavra outro tem a palavra allos e a palavra héteros. Só que allos é um outro igual da mesma substância e héteros é um outro diferente, né? E a palavra que está aí nesse texto é allos, ou seja, o Espírito Santo é um outro igualzinho a Jesus é. Então, da mesma natureza, a mesma substância, a mesma personalidade, vamos dizer assim, as mesmas características e atributos, melhor. Então, esse é o Espírito Santo. É esse assim que ele se revela nas Escrituras. Ok? Gente, se vocês quiserem falar ou perguntar, por favor, fiquem à vontade. Se vocês não falarem, eu vou prosseguir aqui, crendo e na expectativa de que vocês estejam entendendo e acompanhando, tá ok? Ainda falando sobre quem é o Espírito Santo, eu vou ler mais alguns textos. Diz aí em Mateus 28, 19, o texto clássico, quando Jesus comissiona seus discípulos a pregação do Evangelho, ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, essa fórmula missionária, onde as três pessoas divinas estão juntas, atuante para a salvação do ser humano, essa fórmula repetida aí na comissão missionária, ela é também repetida no batismo, vocês sabem, né? Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e nas saudações apostólicas, né? O apóstolo Paulo costuma repetir isso, está aí um exemplo em 2 Coríntios 13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então você vê nitidamente as três pessoas divinas atuando conjuntamente na salvação e na edificação dos seres humanos, né? Lucas capítulo 12, verso 12, diz assim: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Então veja que nós estamos falando de uma pessoa, né? Eu não sei se eu fiz alguma coisa aqui, vocês estão de mal comigo, se está todo mundo de microfone aberto ou não. Eu estou começando a ficar na dúvida. Anderson, meu assessor, você que tem me respondido. E Giovana, me responda aí audivelmente. Está tudo ok? Vocês estão ouvindo? Tá tudo ok aqui, estou escutando. Está escutando? Eu também. Pronto. Tudo ok. Está chegando aí. Então, vamos lá. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está aí citado na fórmula batismal, na saudação apostólica, e ele é uma pessoa que ensina. Uma das características da personalidade é ter uma mente. É bem interessante que você, quando estuda, por exemplo, no campo da filosofia, a palavra espírito... É filosofia. Depois eu explico. Tá bom? Na hora de dormir. Então, o espírito é o intelecto. O espírito é uma mente. É aquilo que raciocina. Então, o Espírito Santo é essa mente de Deus, né? Profunda, aquele que tem todos os seus pensamentos, a profundidade do conhecimento está nele. Né? Então, toda essa natureza divina de onisciência, onipotência, onipresença está contida no Espírito Santo. Né? Essa personalidade. Ele vos ensinará. Então, o Espírito Santo nos ensina aquilo que nós devemos falar e nos ensina a verdade. Jesus, ainda falando sobre isso, diz lá em João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você vê aí claramente qual é a obra e a missão do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você e eu não podemos chegar ao arrependimento, porque é ele que nos convence do pecado. A Bíblia nos apresenta, e a gente vai ver isso mais detidamente nas lições posteriores, quando a gente estudar a doutrina do homem, quem somos nós, né, como fomos criados, a nossa queda em relação ao pecado original, como isso nos afetou, a gente vai ver que o ser humano ele está morto em delitos e pecados, e por nós mesmos a nossa tendência seria para o mal. Mas uma vez que o Espírito Santo intercede por nós e atua em nossas vidas, ele nos mostra e nos convence do nosso pecado. Uma vez que ele nos aponta o pecado, ele também é o agente da nossa regeneração em relação ao pecado. Então, ele é o agente que nos convence, mas também que nos converte desse pecado. Isso está bem claro na história lá com Jesus, com Nicodemos, em João capítulo 3, né, quando Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos faz renascer para uma novidade de vida. A gente nasceu a nossa vida biológica do ventre de nossa mãe, mas para entrar no reino de Deus precisamos de um nascimento espiritual. E isso se opera pelo Espírito Santo. É um nascimento diferente. Diferente. Só que é pelo Espírito Santo que vem para nossa mente. Nossa mente nos renovar. Muito bem. Nos renovar pelo coração. Para nos aceitar, a gente aceitar Jesus como Salvador. Essa é a obra do Espírito Santo. Tá certo, pastor? O menino está correto? Tá, sim. Tá certo, né? Então vamos lá. Romanos 8 nos diz aí que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nem como orar nós não sabemos e não nos expressamos corretamente diante de Deus, mas é o Espírito Santo que traduz isso. Né? Ele que vai ser o nosso intercessor perante o Pai, o nosso paracletos. Né? Vou avançar aqui. O Espírito Santo é verdadeiro Deus. Né? O texto mais claro sobre a divindade do Espírito Santo, das Escrituras, talvez seja esse. Né? E esse é um dos textos que eu vejo uma evidência muito forte. Eu não vou apelar aos outros para a gente ganhar tempo, mas diz aqui. Esse é um relato onde, no início da igreja cristã,
Algumas pessoas se converteram, aceitaram Jesus, foram batizados, e foi comum naquele período da igreja, então, as pessoas serem solidárias, vender suas propriedades, suas posses para o bem comum de todos. Isso foi feito voluntariamente. E ali, naquela igreja primitiva, havia um casal, Ananias e Safira, que prometeram que iria fazer isso, né, para ficar bem na fita. Não, nós vamos vender e vamos dar a todo mundo. Vamos dar tudo. Só que na hora H, eles desistiram de dar tudo, né? Venderam e criaram olho na posse e quebraram a promessa feita. E o texto bíblico diz aí. Que Jesus disse para eles fazerem isso, né? Não, foi isso não. Depois eu te explico essa. Então, quando Ananias e Safira mentiram, né, dizendo que estavam dando tudo sem não estar, não que fosse obrigatório, mas porque eles estavam sendo hipócritas ali perante a igreja cristã nascente, né? Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então, para quem foi que Ananias mentiu, dizendo que estava dando a oferta de tudo? Ele mentiu ao Espírito Santo, né? E aí o texto continua dizendo, e para que retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti. Aí ele morreu, né? Ele morreu, e vendida não estava em teu poder. Ele morreu porque... Peraí, filho. Por que formaste este desígnio em teu coração? Aí o texto termina dizendo, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Eu destaquei. Mas ele morreu porque foi desobediente. Alguém disse para ele dar dinheiro para os pobres, só que ele não fez. Só deu metade e ficou desobediente. Ele foi mentiroso. Nesse caso, ele foi mentiroso. Ele mentiu. Ele ficou rico e deu metade do dinheiro. Com emoção, viu, minha gente? Então tá. Ele mentiu ao Espírito Santo, está destacado na parte de cima, e mentiu a Deus, ou seja, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque estamos falando de um ser divino. E porque a mulher dele ajudou ele também. Ajudou ele nessa mentira feia. Então a mulher dele morreu também. Pois vocês confiram lá a história, que o Lucas já está contando toda a história aqui. E também eles ficaram juntos no caixão. O Espírito Santo, o verdadeiro Deus, continuando aí, uma das características da divindade, a gente já estudou aqui, é a onipresença, né? E Salmos 139, ele é muito claro ao nos dizer aí que para onde me irei do teu Espírito e para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, tu estás, se fizer do céu a minha cama, ali estás também. Então o Espírito Santo está em todos os lugares, nós não podemos nos esconder do Espírito Santo. 1 Coríntios porque ele 2, está por todos os lados. Todos os lados. Ele está nos seguindo, nos cuidando. Exato. 1 Coríntios 12 diz, o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, ou seja, a sua onisciência. Além de onisciência é quando o Espírito Santo sabe de tudo. Ele sabe até aquilo que nós pensamos, até o nosso pensamento. Ele está nos pensamentos de Deus e no nosso pensamento, né? Quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, esse é o Espírito, é aquele que tem vida original, é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que é onisciente e onipotente, onipresente. E o Jesus nunca morre porque ele tem a vida eterna. Ele só morreu na cruz e ressuscitou para nossa salvação. E quem devia morrer nessa cruz era a gente. A gente era um pecador. Não Jesus, ele era inocente, só que ele era tão bondadoso que morreu. Bondoso. Ele foi tão bondoso que morreu no nosso lugar para nos dar vida. Muito bem. Viu como Jesus é tão bom? Vocês viram? E ele nasceu por Maria lá
em um estábulo, junto com os animais. Deixa eu contar essa parte? Não. Deixa eu contar. O Espírito Santo estava lá agindo no nascimento de Jesus. Lucas 1:35 diz, né? E eu gostei em uma parte. O Espírito descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e por isso o santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Então você vê claramente aí as três pessoas da Trindade e o papel fundamental do Espírito Santo no nascimento de Jesus. E também no batismo de Jesus, no comissionamento para a sua missão salvadora. É porque ele fez uma missão. Só que antes... Como foi que o Espírito Santo apareceu? Olha, pergunta premiada. Só que antes ele se batizou. Aí, depois do batismo dele... Depois do batismo... João não entendeu porque ele queria se batizar. Ele era puro. Só que quando ele se batizou, que João deu um batismo para ele, aí desceu o Espírito Santo em forma de pombo. Perfeito. Já não preciso mais falar nada. Já está tudo falado aí. Aí o Deus Altíssimo disse para ele: esse é meu filho amado, a quem eu amo. Muito bem. É isso aí. Vocês conhecem essa história, Lucas resumiu bastante bem aí. E esse Espírito Santo que atuou na criação, no nascimento de Jesus, no seu batismo, ele também foi prometido para nós, os crentes. Ele foi prometido em profusão. Ele sempre atuou, né? Já lá em Gênesis, a gente já se reportou várias vezes ao texto de Gênesis 1, diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas então, deixa eu contar, a forma era sem forma e vazia, que papai contou. Só que aí Jesus viu como a terra não era perfeita. Ele teve 6 dias de criação. No primeiro dia ele criou... Não, mas hoje o estudo não é da criação, não. Depois a gente fala da criação. Hoje é só do Espírito Santo, tá bom? Então tá, ele já está querendo entrar em outro tema aqui. O Espírito Santo foi prometido a nós, né? 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o desejo de Deus é habitar em nós mediante o seu Espírito. Então, você, meu amigo, minha amiga, você é tão querido por Deus que Ele quer estar na sua mente, no seu coração, na sua vida, em todos os momentos. Quer fazer morada. Ele não quer ser um mero visitante. Ele cuida da gente, nos dá comida. E também a gente tem que oferecer comida para os pobres. Muito bem. Como amor a Jesus, a gente deve demonstrar também aos necessitados. E o texto de Joel é um dos textos mais lindos sobre essa promessa, que diz que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões. Então, o desejo de Deus é derramar profundamente o seu espírito sobre cada um de nós. O próprio João, ele dizia, né, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Fogo, símbolo daquele agente que purifica. Desse daqui, ó, desse que está pegando fogo. Pronto, o pessoal está vendo lá na tela deles. O fogo é aquele que purifica as impurezas, né? Retomado aqui como um Mas símbolo. eu lembro, só que eu lembro uma coisa do Apocalipse. O Apocalipse é outro dia, é outra aula, tá bom? Guarda aí na mente. E o próprio Jesus disse, eu rogarei ao Pai e vos dará um outro Consolador. Então, o Espírito Santo foi prometido a cada um de nós. Então, essa promessa é para mim e para você. E Deus está desejoso em dar. Nós precisamos clamar que o nosso coração esteja apto para receber essa profusão do Espírito Santo, né? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele ordenou seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até receberem esse poder e essa promessa. Isso aconteceu 50 dias depois, no dia de Pentecostes. E
Isso é relatado lá em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, o Espírito Santo, ao ser derramado na igreja primitiva, os habilitou para a missão evangelística. Só que lembra quando a gente estava falando sobre quando Jesus morreu? Eu me lembrei de mais uma parte. Ele morreu na Páscoa, ele foi preso na saia de uma montanha. Na saia, falda. La falda é em espanhol. Em português a gente fala na base da montanha. Mas tá bom, vamos lá. Minha gente, tem alguém querendo participar ou só Lucas? Eu só ouço a minha voz, é de Lucas. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário sobre o Espírito Santo? Ô, Jackson. Pronto, Figueira, fale, por favor. Boa noite a todos e um feliz sábado. Feliz sábado, meu querido. Filha, um beijo, viu? Quando você falou ali de que quando Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo com questão da venda da propriedade e só entregou como o próprio Lucas aí fez a narração toda detalhada, é verdade? Toda detalhada. Então, na verdade, você falou que no final o próprio Pedro disse, né? Olha, Ananias, por que você fez isso? Se você não tivesse prometido, não era seu. E você falou claramente de que, olha, você fez uma afirmação que o texto bíblico, ele reforça bem dizendo assim, olha, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, fazendo uma menção e uma afirmação clara e direta de que o Espírito Santo, ele está em pé de igualdade com Deus Pai e Deus Filho, certo? E o Deus Espírito Santo. Isso, e o Deus Espírito Santo. E aí, interessante que nessa mesma afirmação, aí vem, né, Mateus falando no capítulo 12, se eu não me engano, acho que o versículo 31 e 32, dizendo de que todo pecado é perdoado ao homem, mas o único pecado que não é perdoado ao homem é blasfemar contra o Espírito Santo. Aí eu queria que você fizesse algum comentário acerca dessa situação, porque a Bíblia diz que todos os pecados nossos são perdoados. Basta apenas, na verdade, nós confessarmos e nos entregarmos a Cristo e, através do arrependimento, ele apaga. A Bíblia chega a dizer assim, os vossos pecados podem ser vermelho, né? Como escarlate eu tornarei branco como a neve, eu lançarei nas profundezas do mar e jamais farei menção deles. Então, por que Mateus faz essa afirmação? Quer dizer, o evangelista Mateus falando, uma afirmação que Jesus disse, olha, se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não há perdão dos vossos pecados. Ou você, ou o pastor que está aí também, né? Eu gostaria que nós comentássemos um pouquinho, não sei se está no seu estudo aí. Pode falar? Pode. Irmãos, é o seguinte, de uma forma bem simplificada. Isso aí até é um sermão que eu tenho, que eu ainda não preguei aí no distrito. E o sermão é intitulado exatamente Blasfêmia contra o Espírito Santo. Existe o contexto histórico de uma blasfêmia. Por exemplo, uma pessoa que falasse mal de Deus, ele tinha que morrer. E a blasfêmia geralmente é contra um Deus ou uma verdade sobre esse Deus. Então nós temos pessoas morrendo na Bíblia, sendo apedrejadas porque falaram contra Deus. E o livro de Moisés coloca isso muito bem. Agora, por que
somente a blasfêmia contra o Espírito Santo tem essa consequência tão séria, né? Dentro de uma sequência lógica, eu coloco isso no sermão, é porque se você pecando contra Deus, o Pai, contra Deus, mas a gente especifica o Pai, mas aí é Deus como um todo. Você pecando contra Deus, então o Filho vem e resolve a sua relação com Deus. Então a missão de Cristo, entre outras coisas, ela é reconciliatória. Então, se você peca contra Deus, Cristo resolve o problema. Se você peca contra Jesus, o Espírito Santo vem e resolve o problema. Agora, se você peca contra o Espírito Santo, já não tem ninguém para resolver o problema. Então, dentro de uma sequência de pecado e forma de resolver, quando o homem pecou contra Deus, ficou prometido Jesus, que é o árbitro, né? Que é o mediador entre Deus e o homem. Agora Cristo sai e envia outro Consolador. Então, pecando contra Jesus, como está em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, onde é dito que eles pecaram contra Jesus, escolheram o homicida, quando Pilatos já tinha decidido soltar Jesus e aquela coisa toda. Mas eles fizeram isso por ignorância. Aí, na sequência, nós temos o batismo ali com o Espírito Santo, aquela coisa toda, no livro de Atos, que se sucede. Então, a lógica é essa. Peca contra Deus, Jesus resolve. Peca contra Jesus, o Espírito Santo está para resolver. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, então já não tem mediador. Já não tem mediador para a pessoa. Então, o caso dele fica irreconciliável. E até porque o trabalho do Espírito Santo é exatamente o trabalho íntimo, é o trabalho do coração, é o trabalho na mente, é o trabalho de convencer do pecado, que é o primeiro trabalho dele. Segundo, convencer da justiça, ou seja, apontar Cristo como a solução. O Espírito Santo é que apresenta Cristo como a solução. E convencer do juízo, ou seja, veja o que você vai fazer se rejeitar a Jesus Cristo. Então, esse convencer do juízo é onde entra especificamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. É exatamente onde entra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem para convencer do pecado contra Deus. Aí Jesus Cristo vem como sacrifício. Convencer da justiça, aí a necessidade de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo entra com solução. E convencer do juízo, ou seja, veja agora o que você vai fazer. É exatamente o terceiro ponto. Justiça, pecado, justiça, juízo. Pecado contra Deus o Pai, vem Jesus. Convencer da justiça, o Espírito Santo, Jesus, o Salvador. E do juízo, porque o Espírito Santo que convence de que haverá um juízo e aí daquele que pega contra o trabalho do Espírito Santo. É uma sequência. E depois que o Espírito Santo não tem mais o seu espaço, o seu lugar, aí constitui-se a blasfêmia. No contexto lá de Mateus 12, a blasfêmia contra o Espírito Santo também é atribuir ao diabo um trabalho que é do Espírito Santo. É o não reconhecimento. A prova estava lá, os sinais estavam ali, tudo estava acontecendo. E para eles fugirem da prova de que Deus estava lá na pessoa de Cristo, eles começaram a atribuir ao Espírito Santo o trabalho do diabo. Aí isso constitui-se também blasfêmia. São os impropérios contra Deus, contra Jesus, lá em Mateus capítulo 27, e agora contra o Espírito Santo. Só que quando peca contra o Espírito Santo, que é o endurecimento a ele, tapar do ouvido a ele, a não aceitação do seu toque, aí já não tem mediador, já não tem quem possa fazer mais nada. O Espírito Santo é o último elemento nesse processo de levar de volta a Deus. Obrigado, pastor, por essa explicação bem profunda. Eu espero que todos tenham acompanhado atentamente. Quero aproveitar e saudar as pessoas que entraram aí depois, Isabel, Ana Angélica, meu amigo Saulo, que ele está lá no hospital acompanhando o enfermo, mas mesmo assim encontrou um jeitinho de estar nos acompanhando no estudo. Obrigado a todos pela presença. Eu durante muito tempo me questionei com essa pergunta de Figueiredo, mas graças a Deus eu solucionei isso de uma forma mais simples. O pastor fez uma explicação mais profunda, eu quero dar meus 2 centavos de contribuição, viu, pastor? O que é isso? Figueiredo, ele já Jackson. Deu uma gente. Ô, Jackson. Oi, Aninha, pode falar. Eu quero...
eu entendo um pouco do Espírito Santo pecar, mas eu fico ainda um pouco de dúvida. Eu não sei se os 2% vai responder a minha pergunta. Complete aí para ver se vai tirar minha dúvida. Eu fico sempre assim pensando, como é que a Vamos gente lá. peca contra o Espírito Santo? Eu fico ainda um pouco na dúvida. Exemplifique aí algumas coisas para abrir minha mente melhor, me dar uma clareza. Até porque quando eu entrei, o pastor já estava explicando. Eu entrei, precisei sair, voltei de novo, já não peguei tudo. Me responda aí de alguma forma para ver se me ajuda a entender isso melhor. Eu tenho Pronto. dúvidas. Não se preocupe não, porque todo esse estudo ele fica gravado e a gente manda o link. Né? Quem quiser reassistir, ver as explicações, os detalhes que o pastor falou, pode rever o vídeo. Mas meus 2 centavos de contribuição para resolver essa questão é o seguinte. 1 João capítulo 1, versos 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de quantos pecados? De todos. Todo pecado. E nos purificar de quanta iniquidade? De Toda. todos. Então, isso está dizendo aqui que existe perdão e purificação para todo o pecado. Certo? Se ele for confessado, ele vai ser perdoado. Quando você vai para a atuação do Espírito Santo, o pecado para o Espírito Santo, ele necessariamente é um pecado não confessado. Você concorda comigo, pela lógica? Porque se o pecado ele é confessado, ele é perdoado. Acompanhou comigo? Se ele não é perdoado, a primeira questão é porque ele não foi confessado. E por que é que ele não foi confessado? O agente do convencimento do pecado é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo a gente leu agora há pouco. Diz aí, quando ele vier, nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por que é que eu não confesso esse pecado? Porque eu não me arrependi. Por que que eu não me arrependi? Porque eu fechei o meu coração a ouvir a verdade. Então, um assassino, um adúltero, um estuprador, ele pode ser perdoado? Por mais chocante que seja isso para cada um de nós, na nossa sociedade que quer justiça com as próprias mãos, mas diante de Deus, eles podem sim, todos podem ser perdoados. Não existe um poço tão profundo que Deus não possa resgatar um ser humano. Só existe um, é aquele que a pessoa arrogantemente não quer abandonar o seu mau caminho, não confessa. Porque lembre-se de Salmos 32, né? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz Davi. Então, a chave para a gente entender por que o pecado contra o Espírito Santo é tão grave e não é perdoado, é porque ele não é confessado, conforme 1 João capítulo 1, verso 9, se confessar, será perdoado, conforme Salmo 32, né? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o pecado contra o Espírito Santo é essencialmente um pecado do qual a pessoa não se arrepende e quer continuar fazendo. Ficou claro, Aninha? Posso colocar uma sequência aí, Jackson? Pode, Ok. por favor, meu pastor. Melhorou, gostei. Deixa Ficou eu colocar. claro, sim. Olha, deixa eu voltar a dizer, irmão, o que eu disse. O trabalho do Espírito Santo, Jesus Cristo resumiu lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o processo, a sequência, eu poderia me estender muito nisso aí. Primeira coisa é o ouvir. Faça um estudo na Bíblia sobre a palavra ouvir. E é muito amplo, principalmente no Evangelho de João, mas em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, a riqueza da palavra ouvir é demais. Tanto é que para o judaísmo, até hoje, eles têm como a máxima da Bíblia o Shema, que é o ouve, ó Israel, lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, se eu não estou enganado. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando Eva pecou, ali com Adão, que Deus vai questionar Adão, Adão disse, que fizeste? Aí vai ali todo o tratado, e no final Deus diz assim, visto que destes ouvidos a voz da tua mulher. Deus falou e a mulher falou. Então, o homem preferiu dar ouvido à voz da mulher. Não estou dizendo que é errado ouvir a voz da mulher. Naquele contexto foi errado, porque Deus já tinha falado. A questão é a quem você vai ouvir. Então, a primeira coisa é ouvir. Ouvir. Daí você tem Atos capítulo 3, 16 e Romanos capítulo 10.
Como ouvirão se não há quem pregue? Então, o primeiro passo é ouvir. Segundo passo, aí tudo isso é trabalho do Espírito Santo. Compungisse o coração. Ungição. Pedro termina de pregar, é dito lá que o coração deles estava compungido. Esse compungir é sinônimo do que está lá em Lucas. Por acaso não nos ardiam quando ele nos falava pelo caminho? Então, o Espírito Santo, ele desperta em você a necessidade, ele desperta em você o querer, ele coloca em você a fome, ele coloca em você a sede. Então, eu colocaria isso na sequência. A terceira coisa que, quando eles perguntam para Pedro e João, que faremos, pois, irmãos? Aí vem o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí vem o arrependimento. Na sequência, depois do arrependimento, vem a confissão. E depois da confissão, a novidade do indivíduo. O problema é que nós temos um passo a passo em tudo isso. Agora, de uma forma assim prática, por exemplo, eu vejo no grande dia do juízo, Deus dizendo assim, porque eu me perdi? Ninguém quis fazer essa pergunta para Deus. Porque as pessoas vão se lembrar dos sermões que ouviram, das lições que ouviram, do toque do Espírito Santo, daquela tristeza pelas coisas erradas que fizeram, os sermões que foram negligenciados, as orações de intercessão que foram feitas e Deus fez o que foi possível mandando o Espírito Santo. Então, todo um processo. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo, o primeiríssimo trabalho do Espírito Santo é a pessoa se sentir pecador, se sentir um crápula. Eu li isso ontem no Desejado de Todas as Nações, no capítulo A Mulher Samaritana, e logo na sequência ela repete a mesma coisa no capítulo Se Não Virdes Sinais e Milagres no livro Desejado. Então, o homem queria milagre, diz Ellen White lá, sem se arrepender, sem aceitar Jesus, sem confessar seu pecado. Então ele foi ali dizendo assim, ou ele faz o milagre ou eu não creio nele. Jesus desfaz essa teoria, tanto nele como na mulher, para dizer o seguinte, primeiro você precisa saber que você é pecador e que você precisa reconciliar-se com Deus e que você precisa de um Salvador. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente que Cristo veio, o Espírito Santo estava sobre Jesus e eles rejeitaram Jesus. Agora você pode pegar aqui as novelinhas, a causa e efeito, Então, quando o Espírito Santo está trabalhando no coração de uma pessoa, o coração dela é compungido, o coração, ela se arrepende, ela se entristece. O livro de Ezequiel diz que a pessoa chega a ter nojo de si mesmo, diz o livro de Ezequiel, por conta dos seus pecados. Essa é a primeira visão. Segunda visão é a pessoa sentir necessidade de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Aí é o convencer da justiça. E, finalmente, que é o convencer do juízo. Quando o Espírito Santo agora está trabalhando, mostrando as consequências, e a pessoa não está nem lá para isso. É por isso que o livro lá de Mateus diz que não haverá perdão nem neste século e nem no século vindouro, ou seja, no juízo final. Aí já é a terceiro ponto. Agora, confissão, você começa com ouvir, crer, confessar no pacote. Mas é um pacote, não é uma coisa separada, é um processo, não é uma coisa separada. Mas nesse processo, por que as pessoas que se constitui blasfêmia? Porque no caso dos fariseus, porque eles atribuíram ao diabo o que era a obra de Deus. Atribuíram Jesus Cristo como estando possuído pelo diabo quando ele estava possuído pelo Espírito de Deus. Então, para resistir, aí qual era o grande pecado do Espírito de Deus? Paulo coloca pelo menos duas coisas: o entristecer, na sequência do entristecer, o resistir, e na sequência do resistir, o apagar. Quando a pessoa apaga o Espírito Santo, então ele cometeu o pecado da blasfêmia. Ou seja, começa com a pessoa entristecendo, porque o Espírito Santo está apelando, chamando, e a pessoa não aceita. Depois desse apelo não atendido, aí vem o quê? Vem o resistir. É quando a pessoa agora já vai ficando surdo, já não sente mais aquele compungimento no coração,
o arrependimento agora já não é tão necessário, ele vai ficando insensível, então ele está resistindo ao Espírito Santo. E o último passo no processo à blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente o apagar. Então, Paulo ele coloca essas 3 coisas no livro de Efésios. Não entristeçam, não resistam e não apaguem. Então, é uma crescente. Quando a pessoa apaga, aí, meu irmão, aí acabou. Aí acabou. Só a misericórdia. Aliás, até a misericórdia de Deus já foi. Porque Jesus disse que não tem mais perdão. Não tem mais como retornar. Tá certo? Foi-se, acabou-se. Daí a seriedade. No processo de agente reconciliatório, é aquilo que eu falei no começo. Peca contra Deus, Jesus vem reconciliar. Pega contra o Espírito Santo, pega contra Jesus, o Espírito Santo vem convencer. Agora, pega contra o Espírito Santo, como? Resistindo, aliás, entristecendo, resistindo e finalmente apagando. Acho que basicamente isso aí. Uma dúvida, mudando assim de assunto, dessa parte. Eu tenho uma dúvida. A gente sabe que é uma pessoa só com personalidades distintas. No céu, serão 3 pessoas ou será uma pessoa só? É essa a dúvida que eu tenho. Será Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ou será só apenas Deus Pai e Deus Filho? É para Jackson ou é para mim? Para quem puder me responder. Para o teólogo de plantão. Hein? Para o teólogo de plantão. Eu não entendi. É para ti. Tá. Teólogo de Platão, é? De plantão. Entendi. Eu entendi Platão, filósofo. Irmã, são 3 pessoas. São 3 pessoas distintas. Quando a gente se refere a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então a melhor terminologia seria divindade. Geralmente eu uso essa expressão divindade. Algumas pessoas que acusam a igreja adventista de crer em 3 deuses, eles usam o termo trindade para dizer que nós estamos adorando 3 deuses. Nós não adoramos 3 deuses, nós adoramos um Deus que vive em trindade. E esse viver não se diz respeito a uma única pessoa na divindade que se manifesta de 3 pessoas ou em 3 formas. E isso foi um tipo de heresia que surgiu na Idade Média, né? Na Idade Média, chamado de sabelianismo. Existem 2 tipos ou 3 de sabelianismo, em que ele dizia o seguinte: só existe um Deus. Uma hora esse Deus se apresenta como Pai, uma hora esse Deus se apresenta como Filho, e uma hora esse Deus se apresenta como Espírito Santo. Nós não cremos assim. Nós cremos que existe um Deus, mas existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho e existe a pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós estivermos nos céus, nós veremos um Deus em 3 pessoas distintas. Veremos o Pai como Pai, veremos o Filho como Filho e veremos o Espírito Santo como Espírito Santo. Quando a gente pega João capítulo 1, versículo 1, lá diz o quê? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. É uma referência a Deus o Pai. E o Verbo era Deus. Ou seja, ele estava com Deus e ele também é Deus. O versículo 1 que versículo 1? O versículo 18 do capítulo 1, lá diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Aqui é uma referência ao Pai. O Deus unigênito, aqui é uma referência ao Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, então é uma referência clara às 2 pessoas. Agora, quando você vai para o texto inicial que Jackson apresentou no começo, que é 14, versículo 16 e 17, se eu não estou enganado, Jesus diz assim: eu vos enviarei um outro Consolador. Só que no capítulo seguinte, capítulo 16, Cristo diz: eu e o Pai o enviaremos. Então, Jesus refere-se a si, depois ele refere-se ao Pai, e depois ele diz assim: nós enviaremos esse terceiro, que é chamado de o Paráclitos, ou seja, o Consolador. Então, é uma referência. Nós temos na Bíblia um Deus, e esse Deus são 3 pessoas distintas. Daí nós falarmos da deidade do Pai, ou seja, o Pai é Deus, da deidade do Filho, ou seja, o Filho é Deus, e a deidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Contudo, nós
Deus. Mas nós adoramos a esta maravilha distintas. Tá? Todo mundo silêncio. Estou sem sinal. Sua voz está um pouco ruim. Está Alô? falhando. Oi, eu estou te ouvindo, mas a sua fala final, pelo menos para mim aqui, ficou instável. Não sei se é a minha internet, mas em alguns momentos ficou um pouco cortado. A minha Mas eu também. perguntei para você também, eu perguntei aqui no Para mim chat, também ficou. ficou cortado. Eu não sei, eu acho que quando a gente desliga Eu o acho que é vídeo, lá, Jackson, é na lá com dele, o né? pastor. Porque eu também a mesma coisa aqui. E o meu, vocês estão me ouvindo bem? Figueiredo, eu ouvi Figueiredo Sim. bem, só o do pastor que eu senti Rapaz, cortando aí. É que o pastor está numa zona ali que ele tem uma biblioteca com 300 mil livros, deve estar cortando o sinal, viu? Eu conheço essa biblioteca dele, ele está bloqueando o sinal. Agora eu falei foi muito. Não, mas para mim cortou aqui basicamente o final, né? Eu não sei se ficou claro, se Giovana quer Não, que ficou, complete um pouquinho ficou. mais. E só para Giovana, complementar, aquela parte mesmo quando Estevão foi apedrejado pelo Sinédrio mesmo, né? Ele, antes dele morrer, o que foi que ele falou, né? Vejo o céu se abrir e vejo o Filho, vejo Jesus à destra do Pai. Então, ali mesmo ele já explicava que tinha duas pessoas, que ele estava vendo que posso morrer em paz. Só para complementar, né? Isso. E naquele momento o Espírito Santo estava conosco, né? Exatamente. Mas eu quero destacar aqui, mais uma vez, no início, eu fiz uma recomendação, vou recomendar outra vez o livro A Trindade, da Casa Publicadora Brasileira, de Uldrud Weiden. Depois eu mando o slide para vocês com o nome completo, o nome do autor, vai aí no grupo, mas lê esse livro. Jackson, esse livro aí, eu tenho todo ele em PowerPoint, se alguém desejar, viu? Manda, por favor, que a gente compartilha aqui no grupo. Pastor. Eu quero. Pode mandar, que eu sou fã de livros para ler. Giovana é uma ótima leitora. Verdade. E acompanha todo o nosso clube de leitura lá, acompanhou toda a série do Eventos Finais. E para a gente é uma alegria, viu, Giovana, que você acompanha. Obrigada. Amém. Que Jesus te abençoe e que esse conhecimento traga vida eterna para você, salvação, paz, esperança, né, nesse mundo e no porvir. Eu vou compartilhar aqui minha tela mais uma vez, só para finalizar aqui, já está no finalzinho do slide, fala sobre o último tópico, que é a missão do Espírito Santo, né? Onde é que se origina essa missão? O Espírito Santo ele é retratado tanto como o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo ele procede em sua missão tanto do Pai quanto do Filho. Há uma sinergia aqui dentro da Trindade. Não existe oposição ou planos distintos e paralelos, mas o Pai, o Filho e o Espírito eles cooperam e fazem um único plano. Por isso ele é retratado como o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus em sua origem, né? O texto que a gente leu fala isso, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador. Em outros textos, Jesus fala que ele vai enviar. Então, o Pai envia, o Filho envia, então o Espírito Santo, ele é o agente que vem aqui para a nossa santificação, enviado tanto pelo Pai como pelo Filho, né? Ele é chamado de a promessa do Pai. A sua missão no mundo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, meus queridos amigos, para mim é uma alegria saber que eu estou aqui numa sexta-feira à noite, num sábado, né, no início de sábado do Senhor, estudando a Bíblia com amigos que foram tocados pelo Espírito Santo. Porque se você está aqui dedicando o seu tempo para estudar e conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras, é porque de uma forma ou de outra o Espírito Santo tocou em seu coração e está te atraindo para mais perto de Deus. Né?
Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Se a sua mente hoje foi iluminada e você vislumbra que por nós mesmos, entregues a nós mesmos, somos perdidos e precisamos de um Redentor, isso é obra do Espírito Santo atuando em você. A sua obra é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma missão geral dele a favor do mundo, mas ele tem uma missão especial para os crentes, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Nesse texto aqui você vê também claramente a Trindade, Deus Pai, a santificação do Espírito e a aspersão. Então, dentro da Trindade você tem aí a distribuição funcional para a salvação do ser humano, né? E dentro deles, a santificação do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, amigos e amigas, é nos santificar. Porque a redenção e a justificação é aquilo que Cristo fez por nós. Mas ele também tem uma obra para fazer em nós. Ele fez uma obra por nós e agora está fazendo uma obra em nós. Essa obra é a obra da santificação operada pelo Espírito Santo em nós, em nosso coração. Esse Consolador... Oi, Figueiredo, pode falar. Como você está falando aí a missão do Espírito Santo, é interessante que eu, dando estudo bíblico a um casal, e quando falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então o casal me questionou dizendo de que, na verdade, a missão e a obra do Espírito Santo era a mesma de Jesus e de Jesus era a mesma do Espírito Santo. Não. Eu mostrei a ele completamente na Bíblia que a missão de Jesus e a missão do Espírito Santo eram completamente interdependentes. Aí mostrei a ele que a plenitude do Espírito Santo só foi derramada, certo, ao seu povo depois que Jesus, cumpriu sua missão de ir à cruz do Calvário, e ele, ao subir, disse: estarei, como você já falou no início do estudo, enviando outro Consolador. Então, a obra do Espírito Santo, como o pastor também aí acabou de completar a pergunta que eu fiz e que você também deu seus 2 centavos, 50%, falando de que o Espírito Santo é o agente que nos conduz a Cristo. Porque ele, como o pastor disse você, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso só poderia ocorrer depois que Jesus Cristo completou a sua missão na cruz do Calvário. Perfeito, Figueiredo. Excelente contribuição. E nesse texto que a gente leu agora há pouco aqui de Pedro, essa função distinta de cada um dos membros da Trindade, ela é evidenciada, né? Como os eleitos conforme a presciência de Deus Pai. Então, Deus Pai, ele através da sua presciência, nos elegeu. E aqui está dizendo que o Espírito Santo nos santifica e Cristo foi aquele que derramou o seu sangue, né? Que aspergiu e nos comprou para sempre. Então, existe aqui, o Espírito Santo, ele é o outro Consolador. Eu destaquei no início aquela função, o significado da palavra outro, e agora eu quero falar do Consolador, do Paracletos. Paracletos, ele é chamado na Bíblia, esse termo grego, ele pode ser traduzido como consolador, como mediador, como advogado, como ajudador, como assistente, né? Então, são múltiplos significados, mas, em síntese, o Espírito Santo é aquele que está aqui para nos auxiliar nesse processo de salvação e santificação para encontrar com o Senhor Jesus. Então, ele é o agente divino que nos santifica e nos auxilia a nos expurgar do pecado, a nos limpar e a nos aproximar cada dia de Deus, né? Ele é que nos assiste em nossas necessidades
na nossa vida. Ele revela a verdade, ele é chamado de o Espírito da Verdade. O texto diz aí, sua função inclui o ato de trazer a nossa lembrança. O texto diz que todas as coisas que vos tenho ensinado, o Espírito Santo é que vai nos lembrar e ele é o agente que nos guia a toda a verdade. Então, essa questão de nos revelar a verdade, nos lembrar da verdade e nos apontar o caminho para Cristo é a obra do Espírito Santo agindo em nós. Ele traz a presença de Cristo. João 16 diz, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não virá para vós outros. Eu, porém, se for, vos enviarei. Tem um outro slide que eu quero trazer aqui para vocês. Citação de Ellen White no livro Desejado pelas Nações, livro que Giovana acompanha a leitura, gosta aí. Esse texto está mais para o finalzinho. Ele diz assim, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse dele que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação, o seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se ele não subisse ao alto. Então, vocês veem claramente aí que Jesus ele é chamado de Deus Emanuel, né? Deus conosco. Só que ele era Deus encarnado, portanto, ele estava limitado pela nossa humanidade. Ele estava geograficamente lá na região da Judéia, da Galileia, e não poderia ter contato ao mesmo tempo, simultaneamente, com todas as pessoas. Mas, através do Espírito Santo, a onipresença de Deus se faz sentir em todo mundo e em nós. Portanto, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas sem a limitação da humanidade. Então, ficou claro aí para vocês isso? E, por fim, chegando aqui ao finalzinho, a missão em favor dos crentes inclui a forma como o Espírito Santo conduz a sua igreja. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o pastor já chegou a falar aqui em algum momento, que muitos comentaristas dizem, inclusive, que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. É o livro de Atos, quem age é o Espírito Santo, escolhendo e determinando na igreja as campanhas missionárias, quem vai ser eleito diácono, quem iria completar o apostolado ali depois que Judas morreu. Então, é o Espírito Santo quem vai determinando as estratégias para a propagação da mensagem redentora de Cristo, né? Lá em Atos 13, 52, diz assim, que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar, irmãos e amigos, cheios do Espírito Santo. Ele já foi concedido. Jackson, rapidinho. E quando você falou cheio do Espírito Santo, é verdade. Quando aceitamos Jesus e aceitamos o verdadeiro amor de Cristo, nós desenvolvemos também os frutos do Espírito, né? Então, ficamos cheios do Espírito Santo e desenvolvemos todos aqueles dons que o Espírito Santo traz para a gente. O amor, a mansidão e as outras coisas, né? Então, por isso que a gente precisa aceitar o Espírito Santo dentro da gente para poder desenvolver esses frutos e estar em comunhão também com Deus. Perfeito, Giovana. Eu agradeço a contribuição, porque abre realmente essa questão. Eu nem havia colocado esse texto, mas esse texto que você citou ele é maravilhoso, lá de Gálatas 5:17, onde revela, né, os frutos da nossa natureza carnal e pecaminosa. Diz que é lascívia, inveja, bebedeira. Então, da nossa natureza humana carnal, o que a gente produz é de corrupção. Mas aí ele diz, né? Mas o fruto do Espírito e aí ele cita o que você falou, né? Amor, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Na verdade, ele dá 9 características, mas ele diz assim, ó, o fruto. Então, o Espírito Santo produz em nós como se fosse um cacho de uva, né? Um fruto só. Exatamente, nos transforma. Tem 9 vertentes transformadoras, né?
O que a gente está tratando aqui é mais do que informação, é o conteúdo de transformação, é sua obra redentora e transformadora. Porque uma vez que chegamos a Cristo, o Espírito Santo nos confronta quem nós somos e quem Cristo é. Nós somos agora desafiados a abandonar o nosso eu, a fim de nos assemelharmos e seguirmos a Cristo. Como Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, uma vez que Cristo vive em mim, mediante o Espírito Santo, eu começo a produzir as obras de Cristo. Então, o bem que eu faço, ele não vem de mim mesmo. O bem que eu faço é um produto de Cristo. O mal é meu mesmo. O mal é originado em mim, da minha natureza. Mas quando eu produzo o bem, eu estou agindo em conformidade, em conexão com um agente divino. Então, o bem que eu produzo de amor, de paz, de misericórdia, ele tem origem em Deus. Então, o Espírito Santo é quem opera em nós, em especial na igreja, para que a gente possa completar essa obra maravilhosa de anunciar a redenção em Cristo. O Espírito Santo determinava em Atos, o texto 2 diz aí, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, o Espírito Santo determinava os caminhos missionários da igreja apostólica. E ele hoje também é quem determina as campanhas missionárias da nossa igreja, as estratégias. Ele concede dons especiais. E aqui entrando no capítulo que fala sobre dons, eu quero fazer menção ao meu amigo Anderson Fábio aí, que tocou nesse tema, e a gente vai falar de passagem aqui sobre esses dons, mas eu faço uma proposta aqui, se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente traz específico sobre essa pergunta dele, sobre o dom de línguas, um capítulo à parte na próxima semana. Então, vamos fazer uma votaçãozinha aí, quem quiser colocar no chat ou falar. Se você achar interessante, vamos fazer uma noite só sobre explicando o dom de línguas, que é um tema extremamente interessante e importante, né? Mas falando sobre os dons que ele concede, 1 Coríntios capítulo 12, ele tem um texto que é um pouquinho longo, mas é útil. Vamos ler aí. A manifestação do Espírito é dada, cada um, para o que for útil. Essa palavra é muito importante até para a gente compreender o dom de línguas. O dom do Espírito Santo é um dom útil, não é um dom inútil. Então, é um dom útil, útil para edificação da igreja, para a proclamação do Evangelho. Porque a um pelo Espírito dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, outro profecia, o outro dom de discernir os espíritos, dom de variedade de línguas, o outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, todos esses dons, meus amigos. E dom aqui eu quero diferenciar de talento, né? A gente pode ter um talento de cantar, de tocar um teclado, mas o dom espiritual é uma dádiva divina. Ele pode, de repente, ser um talento que você estudou Aí tem os dons de cura, né? De repente, você estudou medicina, eu tenho aqui minha amiga Giovana, que ela é dentista, né? Está na área médica. Então, você estudou, você tem um talento, você tem uma habilidade. Mas esse talento, essa sua habilidade, ela pode ser convertida e transformada pelo Espírito Santo em um dom. Como? Quando você coloca isso nas mãos de Deus para uma tarefa missionária. E a gente, dentro tanto da Igreja Adventista como da Igreja Cristã, existe uma obra médico-missionária, onde os médicos, através da sua especialização profissional, são aqueles únicos que conseguem entrar em determinadas comunidades e compartilhar, através do seu serviço, o Evangelho. Então, uma habilidade pode ser transformada em um dom, mas não é necessariamente um dom. O dom do Espírito Santo é uma habilitação para a proclamação do Evangelho, para a transformação de vidas e a redenção do ser humano. Então, o Espírito Santo ele opera tudo isso aí de forma útil, de forma para conduzir pessoas até Cristo, até a transformação. Por fim, ele ocupa os nossos corações. O texto de Tito diz aí, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então,
com esse pensamento, eu encerro aqui a exposição dessa noite, fazendo votos de que na minha e na sua vida, a cada manhã ao levantar, a cada noite ao deitar, a gente abra o nosso coração a Deus, pedindo a Ele que o Espírito Santo opere, porque Deus já concedeu o Espírito Santo. Jesus, ao ascender ao céu, Ele já derramou. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo já foi derramado. Às vezes a gente clama como se fosse algo a acontecer no futuro, mas a realidade da experiência com o Espírito Santo é uma realidade que Deus nos deu para agora. É nosso direito, é nosso privilégio, melhor, é nosso privilégio desfrutar da companhia do Espírito Santo hoje, não no evento futuro escatológico, mas Deus quer reinar em nosso coração mediante o Espírito Santo. Para isso a gente precisa dedicar tempo ao estudo da Bíblia, à oração, à meditação, ao evangelismo, a compartilhar com outros a experiência de Cristo. E esses frutos, como Giovana falou mais cedo, vão nascer na nossa vida. Então, esse lavar regenerador, essa obra de santificação, de afastamento do pecado, de arrependimento, de consagração. Alguém certas vezes diz que hoje em dia há uma confusão muito grande. A gente vê muitas igrejas ditas protestantes, evangélicas, quando fazem um determinado barulho, e banda, e música, e show, e pula, e diz que é aquilo a atuação do Espírito Santo. Mas, meu querido, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, ela não faz você simplesmente pular e gritar. Muitas vezes o Espírito Santo vai fazer você se arrepender. A obra dele é fazer você ver a malignidade do pecado, como isso ofende o coração de Deus, de Cristo, como isso entristece. E uma vez que você foi confrontado com isso, compelido a ver a malignidade do mal, você agora tem uma transformação e você se arrepende e você quer dar meia volta e quer ir em direção a Deus, buscar ter uma vida mais santa, justa, reta, em conformidade com a palavra de Deus. Então, o reavivamento espiritual pelo Espírito Santo não é subir ao monte tocando tamborim, mas é descer em prantos e em lágrimas pela nossa condição pecaminosa, pelo pecado que nos afasta de Cristo, pela nossa natureza que é tão raivosa, é tão fácil em falar mal dos outros, tão fácil em não perdoar. Mas quando o Espírito Santo atua em nossa vida, a gente vai reproduzir o caráter de Cristo, né? Santo, justo, manso, reto, perdoador. Então, que essa obra do Espírito Santo, ela esteja atuando na minha e na sua vida. Que você não entristeça o Espírito Santo, não resista à atuação dele, mas, pelo contrário, todos nós possamos dedicar tempo à sua atuação na nossa vida, para a nossa santificação. E o texto de Hebreus diz assim: sem santificação ninguém verá Deus. E com esse texto eu faço até aqui uma propagandazinha. Amanhã de tarde, o pastor Adnilson e eu estaremos dando continuidade ao estudo do livro Santificação, né, que é justamente esse tema da atuação do Espírito Santo através da santificação. E a gente vai estudar esse livro, os capítulos 2 e 3, amanhã à tarde, na igreja. Vai ser transmitido ao vivo pelo canal da Igreja Jardim Cruzeiro. A gente já deixa desde já o convite. Mas a gente agradece a participação de todos nessa noite. Eu não sei se alguém gostaria de dar uma saudação final, uma contribuição final. Eu quero perguntar, Jackson, é o capítulo 2 e 3, Do Santificação, Amanhã, do livro? 2 e 3, exato, Aninha. Ok, tá. Obrigada. 2 e 3. Aninha, você também é uma leitora que a gente conta sempre nesses eventos, viu? Obrigado pelas suas participações. Sempre contamos. Tenho tentado. Preciso melhorar. Nós contamos com a participação aí de todos que puderem. Por favor, leiam. Eu tenho certeza que esse livro ele vai fazer uma diferença na vida de cada um. Ele fez na minha e vai fazer na vida de cada um de vocês. O pastor quer fazer uma palavra final? Seu microfone está fechado, pastor. Não sei, deixa eu ver aqui. Ô, Jackson, antes do pastor falar, então, diante de tudo que você falou aí, nós temos de entender uma coisa e nunca nos esquecermos disso. A obra do Espírito Santo é vital na vida do ser humano.
Por quê? Porque sem a operação do Espírito Santo não há transformação de caráter. O nosso caráter é transformado quando nós permitirmos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e através de um relacionamento diário, né, do estudo da sua palavra, ele nos traz a vontade de Deus ao coração e aí nós vamos sendo transformados, ou seja, vamos sendo santificados. Sem essa obra, o ser humano está completamente perdido. Então, a obra do Espírito Santo é de vital importância na vida do ser humano. Exatamente, Figueiredo. Exatamente. Alguém mais, gente? Por favor, participem, fiquem à vontade. Eu só queria falar da importância desse ensino, porque na Bíblia, no contexto do grande conflito, o grande ataque de Satanás é contra Deus. Foi no seu ataque contra Deus, no céu, que começou todo o grande conflito. Quando estudamos o Antigo Testamento, nós encontramos ali Satanás tentando destronar a Deus da forma mais fútil, através da idolatria. Hoje não é diferente, mas de uma forma assim pontuada. Eu quero pontuar ali animais, quadrúpedes, bestas, pau, pedra, imagens. Então, Satanás sempre tentou tirar Deus da sua glória, da sua grandeza. No Novo Testamento, com Jesus Cristo, os homens sempre tentaram também minimizar Jesus. Ele é apenas um semideus, ele é apenas uma criatura de Deus. E nós temos uma religião em específica, que são os nossos amigos, as testemunhas de Jeová, fazem muito isso. Para eles, Jesus Cristo é apenas um semideus, né? Apenas uma criatura de Deus. E, finalmente, o Espírito Santo é tratado pela mesma religião, igreja, aí, como sendo uma força ativa de Deus. O Espírito Santo fica, portanto, despersonalizado, não é Deus e é apenas uma influência. E esse estudo de hoje foi exatamente para mostrar o que a Bíblia diz a respeito. Dentro da Igreja Adventista, por incrível que pareça, as heresias vêm de fora, mas também vêm de dentro. E não é dentro da igreja, mas são ramificações, pessoas aí com pensamentos independentes que estão seguindo por essa linha. Para algumas pessoas, aí vocês poderão ver isso no adventismo.com, aí na internet. Eu vi isso uma vez na vida para nunca mais. Lá eles colocam o Espírito Santo. Tem uma linha que coloca o Espírito Santo como sendo realmente uma força, uma influência. Existem aqueles que dizem, baseado em uma citação de Ellen White mal compreendida, que o Espírito Santo é o anjo Gabriel, é o anjo Gabriel, portanto seria uma criatura e não um criador, seria um anjo, portanto não seria Deus, tá? E isso vai contra a Bíblia, porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo, então Gabriel teria que ser muito mais poderoso do que o próprio Cristo para poder gerá-lo no ventre de Maria. Isso é totalmente incoerente. Mas existem esses que pensam que o Espírito Santo Sua ligação começou a falhar de novo, pastor. Acho que sua internet não está muito boa. E ultimamente eu tinha conversado com irmãos exatamente porque o Espírito Santo são os anjos. São os anjos. Tá falhando? Está falhando com a sua internet. São os anjos. E pega muito. Agora já não está nem mais falhando, agora já não está se ouvindo mesmo. Bom, parece que a conexão do pastor caiu, mas enquanto ele falava, me veio à memória um texto aqui que eu achei no livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White. Eu gostaria de citar aqui para vocês um parágrafo que diz assim: a promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo.
Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço, a todos que o aceitam, a todos que aceitam a Cristo como Salvador pessoal. O Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosa testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em larga escala a presença do Espírito em sua vida, permanecem como sinais e maravilhas no mundo. Revelam diante dos anjos e dos homens o transformador poder do amor que redime. Então, não é privilégio da igreja do passado, é nosso privilégio hoje desfrutar da obra do Espírito Santo, que nos purifica de todo o pecado. A gente precisa entender o que é purificação, né? É nos tornar santos, justos e retos. E o Espírito Santo quer operar para nos transformar à semelhança de Cristo, né? Que você e eu possamos desfrutar dessa obra maravilhosa, desse privilégio que é operado pelo Espírito Santo. Ok? Parece que a conexão do pastor não voltou. O horário já está um pouco avançado. Então, nós vamos encerrar aqui. O pastor voltou. Mas realmente a conexão dele não estava boa. Mas a gente está te vendo, pastor. Eu vou pedir para a nossa oradora oficial, Giovana, assumir o posto dela, fazer a oração final. Pode ser, Giovana? Te abuso hoje? Pode, tranquilo. Então, por favor, nos eleve a Deus em oração nesse final aqui de estudos. Oremos. Santo, adorado Deus, que habita na mais altura dos céus, graças te damos, Senhor, por mais um sábado que nos deste na sua santa companhia. Obrigada, Senhor, por estudo. Obrigada por entendermos a sua obra e por nos enchermos em nossas cheias do teu reparador. Obrigada por tudo. Nos abençoa, nos protege, nos guarda. Perdoa nossos pecados. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus queridos, pela participação e contribuição de todos. Que Deus dê um feliz sábado para vocês, um restante de noite feliz, tranquilo. E que amanhã nós possamos, mesmo que for virtualmente, estar juntos, congregados, participando lá do culto, tá bom? Tá bom. O microfone Um beijo, tá aberto pai. para todos. Quem quiser dar um tchau aí. Amém, amém. Outros, Deus te abençoe. Até amanhã. Amém. Obrigado, gente. Amém. Amém. Ok, boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. O Tchau, Lucas não tchau. se despediu porque a mãe dele chegou aí já interagiu aí com ele. Então, eu perdi o ajudante, ele voltou. Boa noite, Saulo. Vi um tigre no celular. Tá bom. E também Estamos orando pela família, viu? Obrigado, Ana Giovana. Lídia. E também Um beijo. tubarão. Feliz sábado. Feliz sábado, gente. Feliz sábado. Feliz sábado. Até amanhã.